Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou o Adriano e estou aqui com o Osmar, com a Kátia e com o Guilherme. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, amigos. Olá, Guilherme, Kátia, Adriano, você que nos acompanha. Uma grande alegria estarmos juntos novamente para discutirmos esses assuntos tão interessantes e importantes na visão espírita, hoje, sobretudo, sobre Deus. Olá, amigos. Olá, Guilherme, Adriano, Osmar. É com grande alegria que nós retornamos aqui para mais um episódio. E como o Osmar já deu um spoiler aí, né, Osmar? Nós vamos falar hoje sobre Deus na visão espírita. Fiquem ligados hoje. Eu acho que vale a pena nós comentarmos aí que dentro da visão espírita nós temos uma compreensão um pouco diferente da visão de Deus de outras doutrinas aí. Então, fiquem ligados e vamos entender o porquê dessa nossa visão. Olá, companheiros de podcasts. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E vamos aí para mais um episódio falando um pouco mais, trazendo um pouco mais desse conhecimento tão importante que é a doutrina espírita. Bom, nos episódios anteriores a gente falou um pouquinho sobre a história, né, do cristianismo, a evolução do conceito religioso, né, do cristianismo. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre o contexto histórico e social da época que o Espiritismo foi codificado e os fenômenos que despertaram o interesse de Kardec, né, como o caso das Irmãs Fox e as mesas girantes espalhadas por toda a Europa. Hoje, como já foi falado, nós vamos entrar aí dentro do estudo do Livro dos Espíritos, né? E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? Essa é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E aí a resposta, ela é curta, porém muito poderosa, né? Ele fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí queria jogar para vocês aqui da nossa discussão, da nossa conversa, o que nós podemos entender sobre inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pois é, né? Eu acho que a visão espírita de Deus, ela amplia muito a nossa concepção de mundo, de realidade, do Criador. Não, a visão espírita de Deus não é baseada necessariamente em textos religiosos mais antigos, como o Velho Testamento, que trazia um Deus mais humano, vamos dizer. Essa resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, já é um conceito que dissocia da ideia de um ser humano. Então, Deus não é um ser humano maior ou um ser humano mais velho, que tenha características humanas ou que tenha sentimentos bons humanos de forma muito desenvolvida. Por exemplo, tem um amor muito grande, né? Ou tenha benevolência muito grande, ou tenha caridade muito grande. Não, isso ainda são sentimentos humanos, são emoções humanas e atitudes humanas. E Deus é Deus. Deus não é espírito, Deus não é matéria, Deus é Deus. Então esse é um conceito importante. Associado a isso, tirando então essa ideia antropomórfica de Deus e trazendo uma ideia de causa, Jesus nos apresenta Deus como Pai. O Pai amoroso, bondoso, que não aponta os erros de seus filhos na parábola do filho pródigo. Então é uma visão já muito mais ampla e aberta de Deus que a gente tem na doutrina espírita. É interessante que a pergunta, aí Osmar deixou bem claro, a pergunta é que é Deus, né? E não quem é Deus, que não é uma figura humana. É interessante isso porque por muito tempo nós como humanidade nós tínhamos essa concepção de Deus como um homem mais velho, né? E que cuidava de todos nós. Inclusive ele tinha alguns privilégios, né? Privilegiava alguns em detrimento de outros. E para muitos isso ficou meio sem sentido, né? Conforme a humanidade foi se desenvolvendo, tudo isso acabou ficando sem sentido. Kardec daí vem estudando e a partir do estudo
ele vai fazendo essas perguntas aos espíritos, e os espíritos vêm trazendo isso, e demonstra que, dentro do nosso conhecimento, na condição espiritual que nós nos encontramos, nós dificilmente vamos entender na totalidade que é Deus. Né? Então, a gente vai. Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. No decorrer dessa obra, nós vamos entendendo um pouquinho mais, mas ele deixa claro isso, que faltam ainda atributos para nós, como espíritos encarnados num planeta de provas e expiações, imperfeitos, para entender na totalidade que é Deus. Mas Osmar deixou bem claro aí: Deus não é um ser humano, Deus é o Criador. Aí fala na resposta, né? É inteligência suprema, então está acima de tudo que nós entendemos como inteligência e é a causa primária de todas as coisas. Quer dizer, houve algo antes de Deus? Não, Deus é causa primária. E ele que criou tudo o que nós entendemos como material ou imaterial. Deus também não é espírito. O Osmar deixou isso bem claro. Porque isso são coisas que nós já começamos a compreender, nós já temos essa compreensão. Deus está acima de tudo isso. E é o que nós vamos estudar hoje. Como a Kátia e o Osmar já falaram, né? Eu acho que nessa pergunta, eu vejo, né, essa pergunta como o pontapé inicial, né, para a gente entender, compreender o que vem trazer a doutrina. E os espíritos deixam essa compreensão de Deus ainda numa relação muito abstrata, né? Uma abstração que eles fazem para que nós possamos compreender Deus, porque não há como defini-lo através de características físicas, através de, vamos dizer assim, coisas que possam ser descritas através da nossa palavra, do nosso vocabulário. Então, é uma definição ainda muito abstrata. Porém, quando ele coloca como Deus, como a inteligência suprema, ele não coloca que Deus é inteligente, coloca que Deus é a inteligência. Ou seja, ele é algo que nós devemos ter como a ser compreendido. Por quê? Porque a inteligência, conforme nós vamos compreendendo, estudando, aprendendo, nós vamos adquirindo essa inteligência. Então, eu vejo que compreender Deus tem a necessidade de nós compreendermos tudo, compreendermos as coisas, compreendermos, seja um conhecimento material, seja um conhecimento espiritual. Então, ao alcançar a Deus, a compreensão do que realmente é Deus, do que vem a ser Deus, só é possível quando nós pudermos ter no sentido de alcançar, né? Alcançar essa inteligência suprema. Ou, na verdade, né, uma inteligência muito mais relativa, né, a essa inteligência suprema. Então, é como se fosse uma dica, né, que os espíritos dão a Kardec. E Deus é inteligência. Se você quer compreendê-lo, você tem que estudar, você tem que aprender, né? Então, ter inteligência é diferente de ser inteligência, né? Então, nós temos a capacidade de abstrair essa inteligência. Como? Através de estudos, através do aprofundamento, né, do nosso conhecimento, e isso vai nos levar a compreender definitivamente o que é Deus, o que é Deus. E a segunda parte, né, quando ele coloca como causa primária de todas as coisas, isso é muito importante, como a Katia já falou, porque a gente tem que entender que ele não é algo tangível, ele não é algo obtido através de fórmulas ou então até mesmo de criações humanas, né? É algo que está além da nossa compreensão, é algo que está anterior a nós. Então, nós não podemos descrever como ele é, nós não temos essa capacidade de ditar como ele é, porque ele está antes de nós, né? Ele é anterior a nós, e isso impede, né, que nós tenhamos, nesse momento, uma compreensão significativa do que vem a ser Deus.
E como o Guilherme falou, né, o Kardec vem nessa perseguição, nesse estudo, tentando tirar dos espíritos a definição exata daquilo que é Deus, né, ou entender melhor dos espíritos a primeira definição, né? Então ele pergunta, ele vem trazer uma pergunta muito interessante na segunda, que é que se deve entender por infinito, porque Kardec nessa busca já entendeu que Deus e o infinito têm uma relação, né? E aí os espíritos respondem que o infinito é o que não tem começo nem fim, né? É algo que tem a ver aí com o desconhecido, né? Então, tudo que é desconhecido ele é infinito. E aí ele faz o cruzamento dessas duas definições, né? Então a gente pode dizer que Deus é o infinito e os espíritos respondem que a definição está incompleta, que existe uma pobreza da linguagem humana, uma insuficiência para definir o que está acima da linguagem dos homens. E Deus está acima das linguagens dos homens. Então, portanto, ainda a gente não tem palavras suficientes para dizer o que é Deus, né? Eu gosto sempre de brincar bastante com a palavra inefável, né? Inefável é aquilo que está fora da possibilidade de definição. É algo que é tão bom ou tão ruim que a gente não consegue definir, porque é inefável, né? Então, Deus, nesse sentido, poderia ser inefável, né? A gente não tem palavras para definir o que é Deus, porque está fora da nossa compreensão nesse momento. É por aí, gente? É por aí, né? Então, acho que a gente pode ir montando um quebra-cabeças, vamos dizer, coletando essas informações que nós recebemos da doutrina espírita para montar a nossa ideia de Deus maior, mais ampla, não perdendo a ideia principal, que é de amor, que é a fonte suprema do bem, soberanamente justo e bom, né? A gente vai ver os atributos dele daqui a pouco, mas montar então um conceito novo na nossa mente. E aí vamos convidar nossos amigos ouvintes a mais um exercício de abstração, como disse o Guilherme. Deus é a causa primária de todas as coisas. Que coisas? As coisas materiais e as coisas espirituais, entre aspas, né? Ou seja, a matéria e o espírito. Então, tudo que existe no universo é criado por Deus, mas não é o próprio Deus, que é um conceito panteísta, né? Ou seja, Deus em tudo. Então, não é que Deus está em tudo literalmente, ou seja, se eu juntasse tudo que está no universo, daria Deus. Não. Deus está imanente ou transcendente a tudo que ele cria, mas ele não está necessariamente nas coisas, nos átomos, ou no mundo espiritual, ou nas águas. Isso é uma forma figurada, metafórica, dizer, Deus está na natureza, vamos pensar em Deus pensando na natureza. É uma forma metafórica porque a gente não tem uma ideia física, né, definida de Deus. Então a gente se remete à natureza. Mas, a rigor, ele não está na natureza, porque a natureza é uma criação de Deus. Kardec vai comparar com um quadro de um pintor, um relógio, né? Então, se você abre o mecanismo de um relógio, se você conhece essa área, né, da tecnologia, você pode até perceber quem é o criador do relógio, pelo estilo da criação, do mecanismo. Mas você não pode falar que o relojoeiro está no relógio, né? Ou que um quadro, por exemplo, de Leonardo da Vinci, você conhece, você sabe que é dele, até porque é muito famoso. Mas você não pode dizer que ele está no quadro, ele é o criador do quadro. Então, a mesma coisa com o universo. O universo não contém Deus. Deus criou o universo e, como eu falei que ele não é espírito, porque o espírito ainda é uma criação de Deus, né? Então Deus cria sempre, sem cessar, o espírito e a matéria. Matéria, Kardec vai chamar de fluido cósmico universal, princípio material, e o espírito, princípio espiritual. Na verdade, né, Osmar, quando ele pergunta, né, poderíamos dizer que Deus é infinito, que ele fala que a definição é incompleta, na verdade, Deus é infinito nas suas perfeições, né? E a gente lembrar que infinito para nós é uma abstração, algo que não tem nem começo nem fim, é totalmente abstrato para nós. E aí pensarmos em Deus como infinito nessas perfeições, eu começo a pensar mais ou menos o que o Guilherme falou lá no começo da fala dele, que na questão de nós temos que
a inteligência, né, suprema. Para nós chegarmos nessa inteligência suprema, né, eu preciso, não é só da inteligência do intelecto, é desenvolver valores para chegar nessa perfeição e que eu não tenho ideia do que seria isso, né? Essa perfeição suprema. Então, pense bem, né? Pensando nessa condição, quantas e quantas existências eu vou ter que passar para ir me aperfeiçoando, né? Várias e várias existências para ir se aperfeiçoando. E Deus é essa perfeição suprema, infinita, né? Então é essa abstração que Kardec tá nos convidando a fazer, né? E ele fala assim, que dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Então, para nós é muito difícil, na condição que nós estamos, querer dar um conceito completo do que é Deus, né? Aí o Osmar colocou muito bem a questão do relojoeiro, da obra daquele, né? Então, tem um criador, ele cria algo e transforma numa obra. Essa obra, você sabe que é de alguém, né? Então, o relógio foi construído através do relojoeiro, mas o relógio não é o relojoeiro. É nessa condição que nós ficamos quando pensamos em Deus, né? Numa forma errônea do que, mas nós percebemos essa perfeição de Deus, né? Em tudo que Ele criou, né? E isso acho que nos faz filosoficamente ficarmos pensando, elucubrando sobre Deus. Acho que é muito importante. Pode, Osmar? Aproveitando essa sua fala, o conceito de Deus é de eterno, né? Então ele não teve um começo e nem terá um fim, que também é um conceito difícil para nós entender. Você falou que ele é infinito nas suas perfeições ou nos seus atributos. Realmente, ele é infinito nos seus atributos. Só que como ente, ele é eterno. Ele não teve um começo e nem terá um fim. O único ente, o único conceito de ente eterno que nós temos é Deus. Porque nós podemos dizer que nós até somos infinitos, que somos imortais, mas não somos eternos, que nós tivemos um começo, né? Deus nos criou, então houve um começo para nossa existência, mesmo que como um princípio espiritual na natureza, até coletivo, talvez, né? E depois individualizado, mas ainda teve um começo. A matéria também teve um começo, criada por Deus. Só Deus é eterno. Porque se ele não fosse eterno, segundo Kardec, né, no Livro dos Espíritos, alguém o teria criado. E esse alguém, então, seria a causa primária. Ou ele seria fruto do acaso. E aí o acaso teria criado, o que não é possível. Então, remonta-se a ideia de Deus como eterno. Acho que vale lembrar, Osmar, quando você fala em infinito e eterno, né? Infinito como espaço, né? Não tem começo nem fim. E eterno com relação a tempo, né? Por isso você fala que foi criado, né? Nós temos um começo, né? Da criação, que é um tempo. E o único que não tem é Deus. Acho que vale a pena até para fazer uma distinção dessas duas palavras, né? Exatamente. E na sequência, né, Kardec ainda nessa busca, porque Kardec era sempre muito racional, né? No Livro dos Espíritos a gente vê isso. Ele segue uma linha de pensamento, ele tem hipóteses, ele tem algum conhecimento prévio das religiões tradicionais da época, e ele traz essas perguntas tentando cruzar essas informações que ele tem, a hipótese que ele tem com os conceitos que as religiões já trazem, para que os espíritos elucidem aí todas essas dúvidas dele, para que ele consiga confirmar ou refutar a hipótese dele. E aí, nesse sentido, ele vem e ele começa a fazer perguntas sobre a prova da existência de Deus, né? Então, é um novo item dentro do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta, né? Então, beleza, Deus é inteligência suprema, é causa primária, não é o infinito, porque isso é uma definição incompleta, é uma pobreza da nossa linguagem, mas como que eu sei então que Deus existe? Que Deus está aqui comigo ou que Ele é o causador, né, dessas criações, Ele é o Criador, né? E aí os espíritos respondem,
num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa, né? Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vai responder para vocês, né? E aí eu gosto de cruzar isso com a frase que o Einstein traz, que ele fala que a chance do universo ter sido formado ao acaso é a mesma de a gente explodir uma gráfica e os tipos, ao caírem, formarem frases inteiras e com sentido, né? Ou seja, é nula a chance. Então, existe sim um criador que está olhando por essas criações, né? Então, ele está ali no comando, digamos assim. E aí, o que mais que a gente consegue deduzir aí ou entender dessa provocação que Kardec traz aos espíritos? Eu acho assim que a gente tem, que eu gosto de comentar muito aqui, nas 3 primeiras questões, ele tenta ver com os espíritos para entender o que vem a ser Deus, né? Quem vem a ser Deus. Quando ele chega nessa resposta em que os espíritos dizem que a nossa linguagem não tem como explicar que vem a ser, ele para por aí. Então, ele não tenta insistir com os espíritos a entender que é Deus. Então, ele parte ali para uma segunda tentativa, que seria demonstrar sua existência. Já que não podemos compreendê-lo devido à nossa falta de conhecimento, vamos pelo menos entender como se dá a sua prova. E aí, nessa primeira questão, os espíritos eles já jogam para o Kardec que a existência de Deus está a partir da própria ciência. Então, nós podemos provar a existência de Deus não como uma relação dogmática, não como uma relação que é imposta, porque se vale pela ciência, se vale o que a ciência vem demonstrar, né, o que se aplica à ciência, ela não pode ser algo dogmático, ela não pode ser algo promovido por uma fé cega. Então, aí eu acho que essa questão ela já traz a relação racional com relação a Deus, que é aquilo que vai fazer com que a gente reflita sobre a existência desse ser. Não vou pôr como ser, né? Porque o ser muitas vezes para a gente fica muito distorcida essa visão, mas como essa inteligência suprema. Eles não vêm dizer que a prova da existência de Deus é que vocês têm que acreditar. Ele existe porque existe. Não, eles colocam que a existência de Deus ela é provada pela própria ciência. A ciência é essa que nós temos como capacidade de compreender, maneira de compreender as coisas. Então, eu vejo assim que é o principal ponto nessa questão, é associar a razão à existência de Deus. Só pela razão é possível compreender a existência de Deus, e não por uma mera fé dogmática. E aí ele coloca através da ciência. Aliás, eu acho que vale ressaltar aqui que Kardec, logo nessas primeiras perguntas que ele vai fazendo, a inteligência de Kardec e a forma como ele faz tudo isso, né? Então, ele como cientista, ele vem trazendo as perguntas muito bem elaboradas. E aí, quando ele fala, né, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, ele fala em prova. E isso é o que a ciência procura fazer, isso que o Guilherme está querendo dizer, né? E daí ele fala assim, não há efeito sem causa. E aí, vale a pena agora, eu quero passar isso para os ouvintes, de pensar um pouquinho, raciocinar sobre isso, né? Quais são as causas? Né? Não há efeito sem causa. O que eu olho do mundo em que eu vivo que prova a existência de Deus para mim, né? Então foi isso que Kardec queria ouvir, né? Através dos espíritos. Daí ele fala: procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Então tem muito do que existe no nosso mundo físico que não foi criado por nenhum homem, né? Então tem que ter uma inteligência suprema. E outra,
tudo que existe aqui, né, ao nosso redor, no nosso mundo, existem leis que controlam tudo isso e faz com que isso sobreviva, né, exista. Então, tudo isso faz com que nós iniciemos as perguntas. Falar, bom, então se existe tudo isso, não foi nenhum homem quem criou, então tem que ter algo por trás disso. Para todo efeito, existe uma causa, é nesse sentido. E para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Se o universo não pode ser criado por nós, ele tem que ter tido alguém que o criou, porque não pode ser ao acaso. O acaso não existe. As leis universais demonstram isso. Existe uma inteligência, um mecanismo que é um princípio por trás das leis que regem o universo. E esse princípio, essas leis, não podem ter se formado ao acaso simplesmente porque o acaso não existe. Então tem que ter uma causa primária que nós entendemos que seja Deus. Só queria, para fechar o episódio também, lembrar que na visão espírita, Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus, é uma criatura de Deus, é criado por Deus. Como que a gente chega nessa conclusão? Porque o próprio Jesus se refere a Deus. Se refere a Deus como um outro ente. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Eu vou ao meu Pai e ao vosso Pai e rogarei ao Pai. Então ele se refere ao Pai como uma outra pessoa, entre aspas, né? Um outro ser. Então isso já demonstra que ele não é o próprio Deus. Ele é criação de Deus, é um espírito como nós, só que muito mais antigo, muito mais evoluído. Exatamente. Bom, na Gênese também, né, no capítulo 2, a gente tem aí um estudo bem interessante de Kardec sobre Deus, e ele traça aí um paralelo também com a ordem, né, e as leis de criação. E é bem legal que a gente explore o capítulo também, porque traz informações valiosas aí para a gente entender melhor que é Deus, né? E como todo episódio, a gente sempre deixa sugestões de leitura, né? Então, nós deixamos aqui o Livro dos Espíritos, as questões de 1 a 16, que são questões que tratam aí sobre a definição de Deus, o entendimento de Deus. Fala também sobre os atributos da divindade, né, que a gente vai deixar para o nosso próximo episódio, e das provas da existência de Deus. E a Gênese no capítulo 2, que traz aí bastante informação interessante sobre Deus. Além disso, tem mais alguma sugestão que vocês gostariam de deixar? Queria deixar também a sugestão do livro A Presença de Deus, do Richard Simonetti, que é muito bom também sobre Deus. E uma outra sugestão interessante é a parábola do filho pródigo, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que traz um pouquinho aí sobre o retorno do filho à pátria, né? A Deus, ao Pai. Então é bem interessante porque é um paralelo nosso aí em relação a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Vocês têm mais algum ponto para acrescentar? Só queria deixar bem então reforçada a ideia, né, de que Deus é amor, Deus é o Pai de amor e bondade, segundo nos apresenta Jesus. É aquele que acolhe de volta o filho que erra. Tem leis criadas por ele no universo, leis físicas e morais, que são eternas e imutáveis. E uma delas é a lei de amor. Então estamos inseridos na lei de amor e quando fazemos o bem, naturalmente estaremos produzindo bem para nós mesmos. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes aí a lerem a parábola que o Adriano deixou, até para que no nosso próximo episódio vocês já tenham feito algumas reflexões a respeito do assunto. Acho que vale a pena. Legal, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês, Osmar, Kátia e Guilherme, aos nossos ouvintes. Lembrando e reforçando sempre que nós temos o nosso e-mail, um canal de contato com vocês. Então, por favor, sempre que tiverem aí algum comentário para nos fazer, alguma crítica construtiva ou também alguma crítica,
Estamos sempre abertos aí. Qualquer dúvida também, para que possamos auxiliá-los no entendimento aí dos estudos do Espiritismo. Muito obrigado, ótima semana para todos.